E aí, pessoal, tudo bom? Essa questão 10 é muito interessante. Vem-se embora. Olha aí. Ele diz assim: a observação do gráfico abaixo, que se refere a algumas propriedades dos elementos do quarto período da tabela periódica, permite nos afirmar que, olha, a gente tem aqui a propriedade periódica, tá certo? E aqui a gente tem o número atômico do elemento. Então a gente vai ter aquela variação, né? Aumenta com o número atômico, diminui e tal. Mas olha, pessoal, uma das coisas lá que nos chama a atenção, que é essa curva C aqui, ó. Veja, essa curva C, ela tem uma variação muito estranha. Ela aumenta e diminui. Então, vamos pensar aqui. Qual é a propriedade que aumenta e diminui com o número atômico? Você tem uma única propriedade que tem essa característica: o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Você concorda? Porque, veja, ele dá no período, cresce para o meio, então, até a metade ele aumenta com o número atômico. A outra metade ele diminui com o número atômico. Concorda? Porque se você está no quarto período, você vai ter quem? Você vai ter 19 do potássio, 20, 21, 22, 23. Não é assim? Então, vê, quando você analisa isso, você percebe que o número atômico aumenta com ele, depois diminui com o aumento do número atômico. Então, é uma propriedade muito diferente, né? Ah, Gustavo, mas e na família? Na família, mais ainda, porque na família 1A e 2A, ele varia contrário a todo mundo. E ainda tem a exceção do carbono, né? O carbono com a forma de quê? De diamante. Então, pessoal, essa propriedade que o número atômico aumenta até a metade e diminui da metade para o final, só pode ser ponto de fusão e ponto de ebulição. A reta não é nada de ponto de fusão nem ebulição, que a reta está dizendo que ela é o quê? A propriedade é constante com o número atômico. Eu não conheço nenhuma propriedade que é assim. Então, não pode ser, né? A reta A corresponde à variação do caráter metálico. O caráter metálico não aumenta com o número atômico, porque o caráter metálico ele está mais para o lado das famílias 1A e 2A. Então, ele diminui, né? Então, a única propriedade que sobe e desce é o ponto de fusão e ebulição. E a eletronegatividade, ela no período cresce com o número atômico. Questão muito interessante. Até mesmo porque ele botou essas três, né? Esses três tracinhos aqui, a reta e tal. Aí deu uma sensação meio do que é que ele quer aí. Mas é interessante. Então lembra, ponto de fusão e ebulição para o meio. Então, essa turma aqui está crescendo com o número atômico, essa está diminuindo com o número atômico. Então, você tem aí ponto de fusão e ebulição. Questão interessantíssima. Um beijo, pessoal.